Então, o que tem muita gente gostando do programa e com perguntas, que tem muitas dúvidas, desse programa Sem Income. Então, você está falando daquele DSA lá. Esse mesmo. Então, eu não sou especialista, acho que você sabe até mais que eu do que está acontecendo nisso ali. O Rodrigo me mandou um hoje aqui, um dos lenders nossos, mandou um para mim aqui hoje, tentando resumir o programa. Mas você já me falou mais cedo que um outro lender nosso, que é o mais forte que a gente usa, já tem esse também. Já tem lá, a gente já está trabalhando com 2 loans nesse programa. A ideia básica disso ali, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aí, a ideia básica desse programa, então, é para quem é investidor. Tá, Alex? Pensar assim, você quer investir e talvez você já tenha muita casa, o Jean Nobre é um, eu devia ligar para ele. Talvez você já tenha muita casa ou você... quer comprar uma casa, mas a renda que você tem declarada talvez não ia dar certo para fazer essa compra, ou qualquer motivo desse. A ideia é que, nesse tipo de programa, que eles chamam Debt Service Coverage Ratio, a ideia é a seguinte, que a casa tem que se pagar. Então, a casa tem que se pagar, ou seja, se você pegar os aluguéis que vão vir no appraisal da casa, então, o appraiser é o camarada que vai lá avaliar a casa. Um dos serviços dele, quando ele está avaliando a casa, quanto que vai ser o aluguel. É saber quanto que vai ser o aluguel comparado com os aluguéis das casas daquela condição, naquela vizinhança. Do mercado, né? Naquele mercado ali. Então, naquela vizinhança, naquela condição, que tipo de aluguel que as casas estão recebendo. Ele nem sempre acerta, mas o banco usa a opinião daquele cara, para a gente estar todo mundo na mesma página. Quando vier o appraiser report, que vier o relatório daquele cara falando disso, os aluguéis que aquela casa vai produzir tem que cobrir o mortgage, tem que cobrir a prestação daquela casa, no mínimo cobrir. Se sobrar dinheiro, melhor ainda. Self-sufficient. Yes. É mais do que self-sufficient, é menos, na verdade, porque no self-sufficient, que é isso aqui, que a casa é autossuficiente, self-sufficient é uma regra para quem está comprando no programa do FHA. Uhum. Então existe uma regra bem certinha de como que aplica esse self-sufficiency. Mas é como se fosse isso. A casa tem que se pagar nesse programa que a gente chama de Debt Service Coverage Ratio. E aí a Vani sabe mais coisas que eu dos guidelines, do que tem que acontecer para acontecer a casa. Ele colocou aí, ó, a documentação que o Rodrigo mandou aqui. A documentação é muito simples. Ele falou, não precisa mostrar renda, não precisa mostrar trabalho, e a gente não vai fazer a conta se você ganha o suficiente para comprar aquela casa. Então, basicamente, a pontuação do crédito, né? E ordenar o appraisal. Desse cara aqui, então, que o Rodrigo mandou, nem pontuação de crédito. No programa dele aqui, ele tá falando crédito acima de 599, ou seja, 600 ele já faz. Não tô falando que o juro do cara vai ser bom, vai ser um juro bem alto, mas você compra a casa. Aí é o que o Alex falou, se a casa valer a pena, você pelo menos compra ela e refinancia ela depois. Interessante esse programa aí para quem tá saindo do hard money. Para quem tá saindo do hard money, não quer ficar no hard money mais tempo, ou porque quem não entende desse hard money, eu já falei agora há pouco, hard money é o tipo de programa que você está usando para comprar quando a casa precisa de reforma ou quando você vai fazer a reforma nela. Para quem faz flip. Para quem faz flip. Nesse outro programa, o lenda, o banco, vai te dar 6 meses, 1 ano, 2 anos para você pagar aquele mortgage, para você pagar aquele loan. Então, o term do loan, ele é no hard money, tá? Para todo mundo esclarecer. Ele é interest only, você só paga juro lá. Mas ele tem 2 anos ou 1 ano para você fechar, você pagar tudo. Se você não pagar tudo com 1 ano, ele aumenta a sua dívida em mais 2%. Ele é mais uma taxa. Né? Que não é interessante. Ele te cobra uma outra taxa, como se você estivesse pagando outro closing cost pro cara. Então, é o que a Vani falou. Às vezes você precisa sair do hard money antes disso, porque senão um projeto que estava marginalmente bom pode ficar ruim. O projeto estava mais ou menos bom, ele pode ficar ruim porque se atrasou nele. Então isso aí é uma possibilidade. Talvez você pegar esse DSR aqui, Debt Service Coverage Rate, esse programa novo, e quem estiver nos ouvindo aí, o programa é muito bom para muitas pessoas. Olha quem falou aqui, até 85%, o que chama de loan to value, é você pegar aí... 85% é uma entrada de 15%. Entrada de 15%. Aí ele está colocando aqui... Eu não sei o que é isso aqui. DSCR é as low as zero. Não, ele está falando de... Se o camarada... Se a casa não se cobrir... Então, vamos supor, esse debt service rate de 0,
Ele está falando que a casa não cobriu, se o aluguel não cobriu o mortgage, porque a casa não tinha jeito de estar alugada por algum motivo, ele ainda faz 75% do valor da casa. Tá lindo. Que tá lindo. Você ainda põe 25% e pega 75% emprestado. Se o aluguel não cobrir... Ou seja, não tem como dar errado. Então, só explicando. Então, se o appraisal falar... Então, um exemplo. Se o appraisal falar que a casa que não cobre... Se o aluguel dessa casa não cobre o mortgage... Você ainda pega 75%. Você ainda pega 75% emprestado. Nesse do Rodrigo aqui, do IWM, pode ser que seja diferente. É 1 por 1. É 1 por 1, eles exigem. Aí aqui, eles usam o aluguel de verdade que está acontecendo, ou o aluguel que vem do appraisal, que ele está falando aqui. No primary residence requirement. Então, você pode fazer ela ownership of any property within 24 months. Então, eu não estou entendendo aqui. Parece que o cara já tem que ter sido dono de alguma propriedade. Eu vou ligar lá para perguntar e se tiver alguma dúvida, liga para a gente depois. O cara tem que ter sido dono de alguma propriedade nos últimos 24 meses. Eu já falei que a pontuação de crédito pode ser baixa, menos de 600, 599 eles já fazem. Eles vão exigir 3 meses de reserva, ou seja, se a prestação da sua casa é $3 mil, você tem que ter dinheiro para comprar. Então, vou entender isso. Vamos supor que você está dando 100 mil de entrada. Vou inventar um número aqui. Mas a prestação é $3 mil por mês. Você tem que ter dinheiro 100 mil. Você tem que ter dinheiro para pagar os closing costs, que aí a gente vai ter que fazer conta aqui. Talvez vai mais uns 10, 12 mil de closing costs. Então, você tem que ter 110 mil para entrar na casa. Só que você ainda tem que ter 9 mil de reserva, que fica com você. Quando fala que é reserva, não é dinheiro que você gasta. O banco só quer ver lá. O banco só quer ver que você tem aquele dinheiro na sua conta depois da compra. Ele aceita... Esse aqui eu não vou ficar explicando muito, mas só falar. Ele aceita non-warrantable condos. Isso aqui, assim... Vou ter que explicar, né? Já falei. Você não aguenta? Non-warrantable condos é assim, você pegar um condomínio que tem uma pessoa ou uma entidade que é dona de mais de 30% das unidades, esse condomínio fica non-warrantable. Dificílimo um banco que pega isso. Esse aqui faz. Então é mais uma alternativa então, pra gente. convencional normal não faz. Não faria no convencional, mas a gente consegue fechar nesse DSCR aqui. Então já dá certo para fechar aqui. Ou seja, resumindo, tá falando aqui, até Foreign National faz. Então, e esse aí o Rodrigo mandou que é um programa novo. Ele mandou hoje. Ele falou assim que é um programa então, por novo. Por isso que a gente não tá... Que a gente não tá 100% os detalhes ainda, mas... mas quem estiver nos ouvindo aí é algo que a gente vai dar conta de fazer. O que eu acho importante disso aqui, para colocar isso, todo mundo que estiver nos ouvindo, assistindo, já ficar ligado, é que o mercado vai se adaptar às condições... O mercado que eu falo, os lenders, os bancos, vão se adaptar às condições novas do mercado. Então, à medida que as coisas forem mudando, novos produtos vão aparecendo para esse povo continuar emprestando dinheiro. Isso para a gente é muito bom, porque a gente passa a ter ferramentas que a gente não tinha antes. Então, vamos supor, se amanhã depois o Alex vira para mim e fala assim, já achei um trem, uma casa muito boa aqui, eu não posso perder. Ah, mas Alex, por isso você não qualifica, por aquilo você não qualifica? Não, agora o que acontece? Eu vou falar com ele, Alex, você qualifica. Eu tenho esse programa novo aqui, que eu consigo te qualificar, você vai ter que colocar 15% ou 25% de entrada, mas eu consigo fechar essa casa para você. Então, uma ferramenta muito importante que a gente passou a ter, que você que está nos assistindo passou a ter, uma ferramenta muito poderosa, para comprar uma casa que talvez você não conseguiria antes, agora você qualifica. De investimento. De investimento. Não vai, que a gente está falando em 15%, 25% de entrada, mas é para investimento. Sim, a primeira casa continua com entrada de 3,5%, 5%. 3,5%, 5%, sim. Foi bom você falar isso, porque... porque daqui a pouco o pessoal vai estar achando que só tem problema com 15% de entrada. Não. Isso é para investimento. Excelente que você falou isso, para ninguém confundir. Esse programa que a Vânia começou a falar é para quem está comprando uma casa de investimento. E a gente está falando desse, quando fala Debt Service Coverage Ratio, que é esse programa novo aqui, a gente está falando de um programa para quem é investidor. Você está comprando uma casa para aluguel e é por isso que a gente vai usar essa ferramenta. Você não quer perder, né? Também é uma oportunidade ali que a pessoa não quer perder. E talvez assim, eu vi que os meus irmãos já fizeram alguns desses aqui, para alguns os clientes deles, eles já fecharam alguns desses loans. Então, isso aqui é coisa assim, não é nem que você quer perder. Talvez para você ia fazer um loan convencional para investimento, um investment próprio convencional, que você ia pegar um juro de 5, mas nesse aqui você vai pegar 5,75, mas você não mostra nenhum documento. Você entrou naquele e fechou ele sem mexer em nada. Talvez valeu a pena você entrar e fechar aquilo. Você não quer enrolar aquele trem. E você refinancia lá na frente quando chegar a oportunidade. Pronto. Então, eu creio que isso aqui fecha esse negócio do que a gente falou de juro e de programas novos do mercado. Vamos ver, então,
o que a gente programar para os próximos, né? Então, eu acho que a gente não falou isso. Se tiver perguntas, pode mandar meu e-mail. É alex@talromans.com. O Will escreve ali, não? E tem jeito de você escrever aí. Joga meu e-mail na Vou tela. deixar, né, até o comentário aí embaixo. Se tiver pergunta, também. tiver dúvida, algum assunto que você queria que a gente abordasse aqui, manda para nós e a gente vai comentar, conversar na próxima semana. Outra coisa pra gente pensar juntos aqui, assim, só pra gente estar deixando pro pessoal que estiver assistindo esse primeiro teste aqui, a gente fez um teste só entre nós, a gente quer trazer convidados aqui. Vão ter outras pessoas aqui da TAUA participando da conversa. Falando de outros assuntos falando também, de outros assuntos, falando de coisas da vida, falando de... nós vamos trazer aqui construtores, pessoas que têm experiência já construindo para vender casas em Somerville, em Arlington, já tem algumas pessoas em mente. Nós vamos trazer corretores que estão vendendo as casas. Nós vamos trazer pessoas de negócios em geral que vão falar do negócio deles, do que eles estão fazendo. Investidores, pessoas que têm comprado propriedades, segurado, comprado e vendido. Então, a gente quer conversar Vamos trazer de tudo. consultores financeiros para você que quer comprar uma casa, mas está sem dinheiro. Exato. A gente vai trazer um consultor financeiro que vai te explicar quais os passos que você tem que trazer fazer. um amigo dele. Caramba, ele já Eu estava tá pensando na sua filha, mas pode ser. tá certo. Tá pensando no amigo dele mentiroso. Então, a ideia toda que a gente está falando aqui é assim, é essa conversa, e a gente ainda, como o Alex brincou no início, a gente não tem nem nome para o podcast ainda, a gente quer ter essa conversa descontraída aqui e poder dividir com quem está nos assistindo um pouquinho da informação que a gente tem aqui. E às vezes a gente não vai saber a resposta de tudo, mas a gente vai trazer gente que sabe de assuntos que nós não sabemos. Então, basicamente é isso. Por mim, agradecer vocês, e eu sei que vocês também querem me agradecer. Não. Queria só abrir aí um parêntese rapidinho, que, né, manda, por favor, as sugestões do meu título. Sim. Ela voltou no título, Por favor, ela não vai. arrumar um crachá pra essa criatura. Uma coisa chique, coisa grande. Um trem que fala assim... Como diz o Saulo, eu quero chegar grande. Chega grande. Não, o negócio é quando alguém lê aquele título vai falar assim, não, porra, ali, mano. Pensei em coisas Então, lindas. por favor, vê um nome bacana. E agradecer o Willy, né, que tá ali nos bastidores, tá dando um joinha pra todo mundo ali de trás. É o Lombardi nosso, Willy, obrigado. E tamo junto, vamos ver o que a gente faz aí para fazer esse momento nosso aqui agradável pra gente, que eu fiquei feliz, eu gostei muito dessa conversa, e agradável pra quem estiver ouvindo. E passar informações também, né? Exatamente. Próxima vez eu vou make sure que eu tenho um trem mais gostoso pra beber aqui. Eu também. Melhor que todinho não tem, né? Trazer um cafezinho com pão de queijo, quem quiser nos presentear também. Tô procurando patrocinador. Nós estamos procurando patrocinador para o evento. Trouxer pão de queijo. Ó, se você trouxer pão de queijo, você entra no podcast na hora. Gente, põe o seu nomezinho ali embaixo. Na hora. Patrocinador. Patrocinador do pão de queijo. Estou de boa de fome. Então tá. Gente, obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.